Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje nós vamos falar sobre comportamento informacional humano. Eita, chega que Isso! gaguejei. E com quem é que eu vou falar? Com meu colega José Carlos Salles, mas podem chamar de Zeca, Zeca Salles, né, Zeca? Isso, tudo bom, André? É um prazer Prazer, imenso tio. estar aqui contigo, Opa. com toda a sua equipe, conversando um pouco sobre essa temática que me agrada e me atrai há muitos anos, que é o comportamento informacional humano. É uma temática que remonta à minha pesquisa de doutorado, mas na verdade É. você já consegue perceber nos primeiros escritos, nos primeiros artigos, o meu desejo de entender a ideia do comportamento, Sim. da perspectiva da psicologia. Uhum. Só que eu fui avançando um pouco mais no mestrado e no doutorado me deparei com o comportamento informacional de usuários. Sim. E hoje, no âmbito do nosso grupo de pesquisa, nós trabalhamos com o comportamento informacional humano por entender a sua amplitude, né, e a possibilidade de direcionar esses esforços a outras esferas também. E esse amor pelo comportamento informacional humano, ele começou a partir de quê, Zeca? André, na verdade, eu sempre me interessei, como eu havia dito, pelo comportamento humano, Uhum. né? Mas na especialização que eu fiz, na Escola de Administração da UFBA, que é Gestão da Comunicação Organizacional Integrada, Sim. eu tive a oportunidade de conhecer muitos professores baianos e fora da Bahia. E, na oportunidade, eu desenvolvi uma pesquisa que trabalhava com a construção da imagem pública e política do então e atual presidente Luiz Inácio Lula da Olha Silva, só. né? E eu trabalhei na ótica da revista Veja, que é uma revista semanal que nós conhecemos Sim. aqui no âmbito nacional. E eu acabei evidenciando alguns dados importantes, né? E o que surgiu de dúvida na pesquisa à época foi como esses leitores efetivamente constroem a imagem. Só que seria impossível ou improvável identificar todos os leitores, ou pelo menos os principais leitores que venham efetivamente ali modificar a sua perspectiva, o seu entendimento em Uhum. relação à construção dessa imagem do então e atual presidente da República. Então, eu acabei avançando um pouco para o mestrado. O mestrado, como o próprio nome já diz, você já vai especificar, é um sentido estrito, fragmentado, Sim. orientado. E com a orientação de um querido professor, eu acabei enveredando para a Assembleia Legislativa da Bahia. Ó. Era justamente um ambiente, né? O objeto que nós falamos, que faltava para realizar uma pesquisa no sentido científico, no sentido estrito da palavra, e a partir daí desenvolver novas ideias e novas perspectivas, novas nuances em relação ao comportamento. Então é um interesse também voltado à questão da política. Sim, da política. Eu sempre atentei à ideia do comportamento no âmbito político. Tanto que eu já participei de um grupo de pesquisa que é liderado pelo professor Wilson Gomes e que me É lá da serviu UFBA? da UFBA também, da Ah. Faculdade de Comunicação. Aliás, Zeca é da UFBA, professor da Sim, UFBA. claro. Vou me apresentar. Estou fazendo aqui um preâmbulo para depois fazer uma apresentação. Porque é tão interessante a temática que a gente acaba avançando, né? Lógico, exatamente. E a entidade, quanto pessoa, fica em segundo plano, que fica assim por enquanto. E que me deu, assim, como fala o nosso poeta Gilberto Gil, régua e compasso. Uhum. Né? Então, já na especialização, na transição para o mestrado, eu tive acesso ao grupo de pesquisa, mas como ouvinte, eu não era participante, mas que o professor abriu todas as portas e todas as janelas para que pudesse participar, e a partir dali eu conheci outros pesquisadores, outras pessoas que também se interessavam pela temática. Já no mestrado, que foi em Ciência da Informação, que eu vou tratar aqui também com vocês sobre o nosso programa, que tem um mestrado, doutorado e futuramente um mestrado profissional em Ciência da Informação, aí que eu pude efetivamente trazer a episteme informacional, né, no âmbito político, enquanto a Assembleia Legislativa da Bahia era o nosso objeto da investigação. Porque nós precisaríamos ali, na pesquisa científica, de uma materialidade, né? Quando nós falamos assim, sim, eu quero entender quais são os recursos, os dispositivos de interatividade que os deputados utilizam em seus sites para garantir a participação política.
Subentende-se, André, que a ideia do cidadão. É verdade, mas quem são esses cidadãos? Essas pessoas que procuram os deputados, que procuram o site, né, para obter alguma informação, obter algum conteúdo, alguma orientação. É complicado você identificar. O cidadão sou eu, você, né, Anne, que está aqui nos acompanhando. Todas as pessoas são, né? Mas eu precisava de uma orientação, de um enfoque para garantir uma pesquisa, assegurar a sua execuibilidade, que nós falamos tanto na academia, né? Tem que ser uma pesquisa execuível. Exatamente. Não adianta você ingressar no mestrado, doutorado e ficar 24 meses, 48 meses, avançar esse prazo e depois você não conseguir cumprir nem com um objetivo específico que foi determinado. Aliás, essa é até uma dica para quem Sim, quer fazer claro. mestrado ou doutorado, né? Verdade. Eu posso falar depois aqui, se couber, um curso que eu ofereço é um curso, obviamente, gratuito, orientado aos servidores da universidade, para ingressar no mestrado e doutorado. Que maravilha, Todos os programas da universidade. Mas a gente pode deixar aqui uma carta na manga. Certo, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, uma pesquisa do mestrado, eu avancei, que teve como um grande objetivo, realmente, como havia dito, avaliar, né, como esses deputados oportunizam a participação política dos cidadãos, considerando os dispositivos de interatividade dos websites. Para que você tenha ideia, André, no pré-teste que eu realizei, foi um pré-teste com 10 deputados. Eu falo deputados, assessoria, as assessorias, que são vários assessores. De 10 e-mails que eu encaminhei, apenas 3 responderam. Sério? Sendo que 2 spams, então não conta como resposta efetiva, e um respondeu. Foi um assessor do assessor. Respondeu dizendo que o assessor, o principal, que estava diretamente ligado ao gabinete, estava de férias e que entraria em contato em breve. Ou seja... Passaram-se 15 anos. E eu aguardo o contato. E eu pensei, aí está uma oportunidade de uma pesquisa científica. Porque nós encontramos nos livros, né, da área de ciência da informação, na área da comunicação, na área da administração, de que a internet veio solucionar o problema de participação política. Mas surge uma dúvida, principalmente uma dúvida epistemológica. Será que efetivamente a internet é a grande panaceia para solucionar esse problema de participação política? Ou os políticos utilizam os websites apenas para promover uma imagem público-política dos seus afazeres, das suas atividades políticas? E nós avançamos mais um pouco e descobrimos que sim, eles utilizam, grande parte, obviamente, utiliza os sites apenas para promover sua imagem pública e política. Por quê? Eu tive a oportunidade de ir no espaço da investigação e eu já observei que alguns cidadãos já estavam lá esperando e muitos não foram atendidos por causa da demanda. Essa aqui é uma crítica, não é uma denúncia jornalística ou algo do tipo. Mas é uma crítica, principalmente no âmbito científico, do que nós estudamos enquanto teoria. Nós praticamos, nós testamos as teorias. E a teoria, como nós conhecemos, é o conhecimento especulativo. Nós especulamos enquanto um elemento próprio, né, daquilo que está sendo dito, que pode cair por terra a partir de uma nova realidade, e nós precisamos testar o tempo inteiro. Nós testamos, né, na pesquisa de mestrado, e parece que essa teoria, óbvio que não é minha pretensão, né, que isso traz consigo uma série de complexidades, mas que pode ser questionada em diversas perspectivas. Então, a partir daí, nós identificamos que realmente houve um interesse em disponibilizar sites para promover essa imagem pública e política, como eu já havia dito. E depois eu pensei, bom, a pesquisa de mestrado foi concluída, mas eu preciso focalizar os meus esforços de pesquisador nas assessorias parlamentares, porque elas, efetivamente, André, elas que selecionam a informação, e daí entra a ideia da ciência da informação. Eu sou graduado em Biblioteconomia e Documentação. Eu já havia dito aqui, sou especialista em Comunicação Organizacional Integrada, a gestão da comunicação organizacional integrada, com mestrado e doutorado em Ciência da Informação. Né? A ciência da informação, ela é um domínio do conhecimento fundamental para entender os fenômenos informacionais escritos em diversos substratos da sociedade. Diversos substratos, né? Seja os substratos menos complexos e mais complexos. Tanto que nós estudamos na epistemologia da ciência da informação
como uma análise dos fluxos informacionais que permeiam os veios da sociedade. Uhum. Então você pode estar se perguntando aí, eu acho que talvez seja a próxima pergunta, mas eu vou antecipar. Mas a informação faz parte de todos os domínios do conhecimento, e é verdade. Então nós estudamos a informação, né, enquanto um elemento epistemológico, um fenômeno epistemológico reclamado pela ciência da informação. Então nós percebemos que esse domínio do conhecimento ele é fundamental. Porém, nós precisamos de uma maior projeção, principalmente em diversos, digamos assim, espaços da sociedade, para que outros cidadãos, outras pessoas entendam o que nós efetivamente produzimos lá em nosso instituto. Então, o cientista da informação, ele pesquisa também os veículos a partir dos quais a informação Exatamente. circula. Exatamente. A ciência da informação é uma ciência tão complexa porque ela vai trabalhar, além dos estudos informacionais, obviamente, né, o que circula na sociedade, as representações informacionais, a organização informacional. Quando nós, por exemplo, temos uma unidade de informação, uma biblioteca, um arquivo, um museu, nós entendemos que a ciência da informação está operacionalizando seus esforços a partir dos seus pesquisadores, estudiosos, para entender esses fenômenos. Então, a representação, e nós temos aí a classificação, a catalogação, a indexação, a própria organização, para você recuperar as informações em diversos âmbitos sociais, e isso faz parte também da ciência da informação. Inclusive, é um convite que eu farei aqui ao final do nosso encontro, do nosso bate-papo tão agradável, para que a sua audiência conheça o nosso Instituto de Ciência da Informação, conheça o nosso programa de pós-graduação. E eu tenho certeza que muita gente, ou se não todos, claro, ficarão encantados com o que nós pesquisamos. Maravilha. Zeca, me ocorreu aqui também que, em alguns contextos comunicativos, está falando sobre informação, Isso. há uma ideia, e aí a gente pensa do ponto de vista da argumentação, da retórica também, de comunicar para não informar. Então, por exemplo, a gente vê isso muito em debate político. Sim. Então, às vezes, num debate político, para que um dos debatedores sobressaia com relação ao outro, ele busca uma forma de não informar para que o outro não consiga responder aquilo que deve ser respondido. Verdade. Essa particularidade também é estudada na ciência da informação? Sim, sim. Durante a elaboração do meu projeto de tese, depois que virou uma tese, eu não adentrei por causa da incipiência da temática no âmbito da ciência da informação. Hoje, principalmente o nosso grupo de pesquisa, que é o Laboratório de Práticas em Psicologia e Ciência da Informação, nós estudamos com diversas vertentes, inclusive a pós-verdade. Inclusive a pós-verdade. Fake news. Fake news, a desinformação, a Olha hiperinformação, a infodemia. Nós tivemos agora, estamos ainda, mas em um grau menor, né? Vivenciando uma pandemia. Então nós tivemos acesso a informações falsas, circuladas pelas redes sociais, dispositivos de interatividade. Nós tivemos acesso à hiperinformação, que nós estudamos também, ou seja, o excesso de informação acerca de uma determinada temática. A infodemia é um termo bem interessante, né? Parece que é uma pandemia, Sim. mas uma pandemia de informação Nossa. sobre um determinado assunto. E o que nos traz maior ventilação em nosso grupo de pesquisa, que é o LAPSI, é justamente a pós-verdade, que você cita aí. Você fala, os agentes políticos, eles acabam comunicando e não informando. E a pós-verdade, como nós sabemos, é uma estratégia que tenta atingir o lado emocional dos indivíduos, e os políticos sabem o que eles querem ouvir para arrefecer, talvez, a literatura ainda não é exatamente incisiva nesse processo, uma certa angústia. Viver angustiante. Nós somos seres políticos, né? Então eu quero ouvir de André algo que dissipe, mitigue a angústia de viver. Então eu falo, olha, é possível que hoje não haja mais pandemia, então você pode sair no shopping center, você pode ir a um show
sem problema algum, porque eu quero, no meu íntimo, passear no shopping center, ou mesmo ir a um show com muitas pessoas aglomeradas, com muitas pessoas ali compartilhando o mesmo ambiente. Então, essa pós-verdade faz parte também de diversos domínios do conhecimento, mas também da ciência da informação, e nós estudamos, obviamente, no prisma, na perspectiva da informação. Nós não estudamos, eu falo nós porque, além da minha orientadora, né, temos outros autores que contribuíram, os que já estão aqui ainda encarnados e os que estão desencarnados, sobre essa investigação. Nessa investigação, André, é isso que eu gostaria só de complementar, que é uma investigação tese, nós avançamos para entender o comportamento formacional dessas assessorias. Então, já no mestrado, nós queríamos entender a capacidade dos dispositivos de interatividade. Ponto. Na tese de doutorado, eu queria entender como os assessores parlamentares eles operacionalizam o seu comportamento para selecionar informações advindas da sociedade. Olha que interessante. Há uma conveniência no processo de seleção, porque eu recebo diversas informações advindas de cidadãos, eu falo da sociedade em si, mas eu tenho um critério de seleção para construir plataformas. Percebeu? E eu queria entender como é que acontece o processo de seleção dessas informações para construir plataformas políticas. Então, eu pude entender como as assessorias parlamentares se comportam. E nós criamos um modelo, à época, né, um modelo de análise para entender essa estratégia comportamental, né? E nós percebemos que as assessorias parlamentares realmente elas selecionam informações que venham efetivamente atingir aquilo que tem uma aderência, vou falar assim, acho que é mais adequado, que tem uma aderência ao gabinete do deputado. Mas enquanto plano político ou plano de ação? Enquanto plano político orientado à ação. Sim. Tá certo? Tanto que nós avançamos agora com um grupo de pesquisa, porque não seria possível apenas o professor Zeca, sozinho com a orientadora, assumir toda essa pesquisa. E aí entra o grupo de investigação que nós temos, com o pessoal de graduação, da pós-graduação, mestrado, doutorado, pessoas que já concluíram o mestrado, doutorado, que se mantiveram ali unidos a nós, né, enfim, a outros professores, para entender esse fenômeno que é dinâmico, porque se trata da realidade, está no âmbito do real, né? E esse âmbito do real, que traz consigo as suas complexidades, nós precisamos de outros enfoques, de outras possibilidades para entender efetivamente o que nos faz, enquanto pesquisadores, compreendendo um substrato de uma investigação científica, que é, nesse caso em específico, a ideia da informação política, né? Instituições políticas. É bacana ouvir você falar sobre isso, Zeca, porque as pessoas passam a ter uma visão de que o trabalho de um doutor, ou de um doutorando, que é o que a gente é no período de doutorado, visa atingir, a maioria das vezes, alguma questão prática. Então, a gente utiliza essa teoria para buscar resolver ou compreender problemas práticos, né? Sim. E seria justamente essa aplicação, né? É aquela tríade de Paulo Freire, ação, reflexão e ação. Né? Eu ajo sobre uma realidade, eu reflito a realidade e volto a essa realidade para entender. Sim. O que nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre o método cartográfico, e o Deleuze e o Guattari, eles se recuperam de Foucault para entender esse processo de construção contínuo do pesquisador no espaço, na ação, no ambiente da investigação, é justamente isso que nós estamos compreendendo. É complexo demais, nós precisamos de diversos enfoques, esses enfoques são importantíssimos para enriquecer, inclusive, o debate, e a teoria ela é fundamental. Eu escuto, muitas vezes, André, estudantes que estão ingressando ali na graduação, ou mesmo no mestrado, fala assim, muita teoria, a gente discute muito, e eu preciso da prática. Eu falei, mas a teoria é fundamental, porque a teoria nos dá o encalço, ela nos dá uma base para entender a realidade. Mas o diferencial é que você imprima a sua idiosincrasia, a sua perspectiva, o seu entendimento de vida, na realidade, me traga, enquanto orientador, ou traga à sociedade aquilo que nós
temos enquanto investimento de universidade pública, você da Universidade do Estado, eu da Sim. Universidade Federal, para que os indivíduos entendam e que não crie esse ato que muitas vezes existe nas universidades do que é produzido no âmbito institucional com a realidade. Nós precisamos comunicar, e entra em outra esfera, mas que faz parte ainda dessa grande bolha que nós estamos discutindo aqui, faz parte dessa compreensão, fazer com que as outras pessoas entendam o que nós estamos realizando dentro da universidade para satisfazer necessidades informacionais, satisfazer dúvidas que surgem, ou mesmo tornar essas informações e esse conhecimento inteligível para outras pessoas, né? E que não crie esse grande Olimpo, né? Esse distanciamento que existe. Não vamos falar existe não, mas que está no processo de transformação. Eu sou muito otimista em relação a isso. Existia, mas que está no processo de transformação. E o que eu faço parte, eu sou muito feliz que nós fazemos parte dessa transformação, né? Professores que querem que a informação chegue na comunidade, que outras pessoas participem, que o ensino médio venha, que o ensino fundamental também venha, não só a graduação ou a pós-graduação. E isso é uma campanha diária, né? É um esforço diário que nós empreendemos. Exatamente. E aí, eu acho que ainda há esse estigma da Sim, universidade. O discurso universitário não é para todos. sim, Mas, na verdade, o discurso universitário se volta para a realidade, para a comunidade. E as universidades, a UFBA, a UNEB também, elas estão em constante movimento de aproximação sim. com as pessoas, né, com o ensino médio, com o ensino fundamental, com a comunidade em si. E talvez essa também seja a perspectiva de um cientista da informação, de promover essa aproximação. Sim, principalmente quando se trata em disponibilizar informação. Eu sou docente de uma disciplina obrigatória chamada Organização Temática da Informação 1, que é uma disciplina que discute as taxonomias, a classificação, né, a indexação, discute notação de autor, ou seja, eles têm uma espécie de introdução nesta disciplina, nesse componente curricular, sobre esses aspectos. E o principal mote de todo esse processo é atender as pessoas. Quando eu falo, sim, vocês estão num curso de biblioteconomia e documentação, porque confesso que na minha época eu dizia também a mesma coisa. Eu falei assim, porque eu quero ler todos os livros da biblioteca. Isso seria improvável, né? Aí a gente vai aprendendo que além da leitura, que é importante, o bibliotecário precisa de uma leitura constante, não só de leitura técnica, né, científica, mas de leitura da literatura, né? Antigamente eram os livros paradidáticos, hoje não. Hoje são os livros didáticos, mas de leitura, né? De literatura, perdão. Então, eu converso com eles. Olha, sim, vocês estão aqui, assim, professor, para organizar unidades de informação, organizar uma biblioteca. Perfeito. Para quê? É para atender as pessoas. Não é para guardar o livro, deixá-lo escondido, não pode pegar porque está organizado. Mas fazer com que as pessoas acessem a informação de uma maneira límpida, eu gosto desse termo, límpida, de uma maneira direta, de uma maneira objetiva. Sim. E o bibliotecário está nesse eixo. Sim. Ele pode sugerir. Com certeza, com certeza. O usuário pode chegar, hoje nós chamamos de sujeitos informacionais, mas talvez para a audiência, né? A tradição nossa seria estudos de usuário ou usuários, mas hoje nós estudamos os sujeitos informacionais. Olha que interessante, né? Aquele que traz o protagonismo, né? Você é o protagonista da sua própria elaboração enquanto indivíduo do conhecimento. Você elabora o seu conhecimento, né? Hoje, por exemplo, em sala de aula, os jovens com 19, 20, 21 anos, você ministrando algum conteúdo, eles já têm ali acesso ao tablet, ao celular, e eles constroem o conhecimento. É verdade. E fomenta o debate, acrescenta o debate, né? E o bibliotecário, como você havia dito, ele tem um papel fundamental, porque assim, eu chego em uma unidade de formação, uma biblioteca, por exemplo, procurando um livro, e eu posso sugerir outros livros para ampliar esse escopo, né, de entendimento
do nosso sujeito informacional, o usuário da informação. Isso é muito importante. E é por isso também, André, que eu acabei avançando para entender outros processos enquanto bibliotecário, né? Agora enquanto pesquisador da área de ciência da informação, que é a questão política, que é o que mais me interessa. Sim. E nós estávamos conversando também sobre isso, que o comportamento informacional humano, ele é uma derivada da ciência da informação. Nós estudamos desde a graduação em biblioteconomia e documentação, como estudos de usuários, avançamos no mestrado, com alguns componentes curriculares, e no doutorado. O comportamento informacional humano, como já foi dito aqui, ele significa as operações estabelecidas por seres humanos para recuperar informações e sistemas de informação, fontes de informação, para satisfazer uma necessidade informacional. No sentido amplo, sem adentrar muito nas discussões mais filosóficas, mais psicológicas, seria isso, né? Mas, só que, se você observar, a ideia do comportamento é um fenômeno reclamado pela psicologia. É o que nós estávamos conversando. Verdade. Né? É reclamado pela psicologia. E hoje eu tenho interesse na psicologia também para entender a ideia comportamental. Tanto que no início nós recuperamos o behaviorismo de John Watson, de Skinner, né? Para trazer essa compreensão de estímulo, resposta, reforço positivo, negativo, os condicionantes, habituação, né? E a partir desse entendimento da psicologia, perceber na ciência da informação, olha que interessante, na ciência da informação, como esses indivíduos eles circulam enquanto estrutura para coletar conteúdos, se apropriar, obviamente, desses conteúdos e satisfazer uma necessidade informacional. E a ciência da informação, então, é uma disciplina interdisciplinar, bebe em outros lugares, né? Quando você me falou sobre essa questão da relação com a psicologia, eu lembrei que aquele Chul Han, que é um filósofo coreano, Sim. ele cita uma síndrome, até recente, que é chamada de síndrome da fadiga da informação. E vem ao encontro justamente disso que você havia dito sobre o excesso de informações dos usuários. Aqui os usuários têm acesso. Então, o excesso de informação pode desencadear essa síndrome que está ali descrita na psicologia, mas que tem uma relação direta, arrisco-me dizer, sim, com a ciência acredito. da informação, né? A leitura que eu tenho já permite afirmar que sim. Você fala uma questão muito interessante, que a ciência da informação seria uma ciência interdisciplinar. Hoje nós temos uma discussão mais crítica em relação a isso. Porque nós entendemos que a interdisciplinaridade, é bom deixar claro, inclusive para a sua audiência, ela implica no intercâmbio, né, dos elementos epistemológicos e metodológicos. Eu não tenho visto outros domínios do conhecimento buscando na ciência da informação o entendimento de informação. Então pode ser realmente uma ciência multidisciplinar, porque busca da administração, busca da psicologia, do direito, busca, enfim, da educação, né, subsídios para entender fenômenos informacionais. E para entender fenômenos informacionais, você cita o Byung-Chul Han, né, que é um filósofo que eu gosto bastante. Eu também gosto. Né, e que nós também discutimos na ciência da informação sobre esse excesso de informação. Sim. O excesso de informação não implica estar informado. É verdade. Não significa, eu acordei, acessei os principais jornais, li. Sim, o que você consegue construir enquanto conhecimento, enquanto significado? Enquanto reflexão sobre a informação. Perfeito, André. Enquanto reflexão daquilo tudo que você está estudando. Aí eu vou entrar em uma temática que nós estudamos no LAPSI, nosso grupo de pesquisa, que é sobre a ansiedade e a normose informacionais. Hoje, o carro-chefe, confesso, do nosso grupo de pesquisa é justamente a ansiedade informacional e a normose informacional. Eu vou começar já a te perguntar o que é normose informacional. Normose informacional. Ansiedade, nós já temos aí uma pista. Será né? que essa minha pergunta é uma prova da minha ansiedade para saber o que talvez, significa isso? Talvez. No âmbito da psicologia, a gente poderia conversar aqui, né? Talvez sim. Mas por que, André, a ansiedade já dá uma pista? Nós já temos aí inferências. A ansiedade informacional, óbvio,
Nós já falamos aqui de Byung-Chul Han, que ele diz assim, olha, as pessoas estão buscando o tempo inteiro se informar, buscando conteúdos, mas muitas vezes não há um tempo de apropriação, né? A psicologia fala de processamento de informação. Eu considero até um pouco estranho, porque processamento de informação parece que um termo da inteligência artificial ou da computação, mas enfim. É algo mais mecânico. Mais né? mecânico, mas a psicologia social trabalha com a ideia do processamento de informação, então a gente vai trabalhar com essa perspectiva. Na ciência da informação, nós trabalhamos com apropriação. A normose informacional significa a patologia do normal. Né? É acreditar que o que nós vivenciamos, que nós acreditamos, e que pode ser muitas vezes prejudicial a nós mesmos, é o normal. Sim. Ingressar no mestrado, exemplo. Você ingressou no mestrado, você não adquiriu uma gastrite, uma síndrome do pânico, o burnout? Por quê? Então você não passou pelo mestrado. E eu escuto. E se você observar, os estudantes estão adoecendo. Não estou falando estudante de nível superior. Estudantes do ensino fundamental e ensino médio também. Eles estão adoecendo. Então a gente estabelece uma crítica sobre essa normose, que é a patologia do normal, Sim. e que está associada muitas vezes à ansiedade informacional. Eu preciso saber tudo o que está acontecendo em meu entorno, acompanhar os influencers, acompanhar o meu artista, acompanhar as informações sobre a minha área de conhecimento, saber o que está sendo produzido. O novo artigo, você já teve acesso ao lado da sua temática? O professor publicou. Calma, isso não existe. Quer dizer, existe, mas não deveria existir, né? No âmbito principalmente acadêmico. E isso traz uma série de consequências, principalmente à saúde mental das pessoas. Né? E o que eu quero falar muito sobre o Han, na sociedade do cansaço, ele vai trazer ali duas perspectivas. A sociedade do desempenho, né? Que era uma sociedade mais atual, mais contemporânea, e a sociedade disciplinar, que é uma sociedade mais antiga, que ele recupera inclusive Foucault. Sim, exatamente. Né? A ideia do Big Brother, do panóptico, aquele que você está sendo observado o tempo inteiro. Antes havia um controle, né? De acordo com essa ideia de Churran. Hoje é o desempenho. Quem me controla sou eu mesmo. Quem me explora é eu. A autoexploração. A autoexploração. Então eu vou buscar informação, eu preciso estar à frente. Somos colegas de doutorado, então preciso estar um pouco à sua frente, porque a minha performance tem de estar em atenção, inclusive, com o que o outro espera, e que muitas vezes o outro nem espera. Isso faz parte de um fórum mais psicológico e que é uma construção psíquica da subjetivação do indivíduo. Eu penso o que você espera de mim, muitas vezes você nem espera. É a minha perspectiva. Então nós estudamos hoje, né, no grupo de pesquisa, na ciência da informação, essas temáticas, mas eu preciso de pesquisadores da psicologia. Né? Hoje temos 2 professores de psicologia. Nós estamos também tentando aí negociar a vinda de outras pessoas da universidade. A universidade já tem movimentos em relação para entender esse fenômeno, que implica em um fenômeno informacional, que é o PSIO, que trabalha... A universidade tem um programa, um projeto chamado PSIO, que é justamente atender todas as pessoas da universidade, que têm uma necessidade ali associada à sua saúde mental. Sim. Saúde mental é uma temática que veio para ficar, realmente. Necessária, né? Necessária. A Organização Mundial da Saúde já diz aí que era a doença do futuro, hoje já é do presente. Que a depressão será... O que era será um projeto antigo. Hoje já é, infelizmente, um transtorno de humor mais incapacitante do planeta. A depressão e a ansiedade. Então, a ciência da informação pode contribuir, entendendo a desinformação, a pós-verdade, a infodemia, a hiperinformação, pode entender dessa forma. E isso você não vai encontrar nesse livro, que eu estou, inclusive, me entregando aqui agora. É um grande prazer você ter acesso a essas informações para, inclusive, fomentar outros debates.
mas que eu já posso fazer um convite a todos, né, que estão aqui presentes, assistindo de maneira assíncrona, inclusive, né, para acessar o nosso site, que é o professorjosecarlos.com. E lá tem uma página que explica todos os nossos projetos, os projetos que já foram concluídos, né, que já foram cumpridos, os projetos que estão em curso. É bem interessante. Tá bacana. Inclusive, Anne, depois a gente coloca na descrição desse vídeo o link para a pessoa já acessar. Agradeço. Tá bom? Eu só vou mostrar. Veja aí no YouTube o tema do podcast de Leonardo Barros. Quero até falar aqui, mandar um abraço para o professor Leonardo Barros, que da psicologia da UF pode ser um bom nome. Claro. Né, para pensar esse projeto contigo. E nesse podcast ele fala justamente dessa relação entre o estudo e a universidade. Ele vai pegar aqui o tema direitinho, que foi um dos primeiros podcasts que a gente gravou. Minha lição de casa agora. Pois Vamos assistir e conhecê-lo. Olha, não confunda tristeza com depressão. Muito legal esse podcast. Você pode assistir, vai lá no site no YouTube do Só Doutores, tem lá esse podcast. E depois eu vou passar o contato do Leonardo, viu, Leonardo? Vou passar o contato para a Zeca, para vocês conversarem. Porque eu acho que vai ser uma boa relação, né, entre vocês. E aqui a gente tem o livro de Zeca, José Carlos Salles dos Santos. Isso. Vulgo Zeca Salles. Exatamente. Vou mostrar a informação em instituições políticas. Modelo de comportamento informacional de assessorias parlamentares. Olha que maravilha. Pela editora CRV. Curitiba. Curitiba, né? Isso. Aqui? Pronto. Tá mostrando? Maravilha. Quem quiser. Onde é que pode adquirir, Zeca? Bom, vocês podem encontrar na Amazon. Você consegue. Na Amazon, pronto. Entra na Amazon, põe o título. Isso, aí você consegue, eles enviam para você. Eu gosto muito dessa plataforma, né? Eu não recebo nada por isso, né? Fazer esse merchandising. Mas porque é super rápido a entrega. Sim. E livros, principalmente. Sim, eu também super rápido. Gosto você compra muito. E chega rapidamente. Parece que nós estamos, né? Chegamos quase ao final do nosso encontro. Quase. Mas eu queria muito falar também com vocês sobre o nosso programa. Massa! Né? O nosso programa em pós-graduação, porque nós temos um programa de pós-graduação em Ciência da Informação, já contei um pouco a minha história, né? E esse programa de pós-graduação nós temos o mestrado em Ciência da Informação, o doutorado também, e agora nós estamos quase na reta final de um mestrado profissional também. Maravilha. Né? Mas eu sei que o nosso programa, ele acaba não tendo, como é que posso dizer, uma reverberação que merece, que estuda, como eu acabei dizendo aqui, temáticas que são caras, inclusive, à sociedade, entender esses processos informacionais. Então, eu faço um convite para que a sua audiência acesse o site, marque uma visita. Atualmente, estou coordenando o programa, né, justamente com a professora Bárbara Coelho. Então, é um programa que tem a nota 4, em expansão, esperamos, para a nota 5 na avaliação CAPES, né? O mestrado do PPJ também. A gente está com o mestrado e doutorado nota 4. Estamos trabalhando. É uma luta diária, né? É uma luta diária. E a gente sempre almeja, porque não é apenas o alcance de uma nota, mas nós sabemos que alcançar uma determinada nota já implica em financiamento, implica em uma circulação maior, implica uma divulgação e um maior interesse pelas pessoas. E o que eu deixo aqui como mensagem é que, realmente, esses programas, o Programa de Ciência da Informação e todos os outros programas, principalmente de universidades públicas, é um programa orientado à sociedade. É um programa da sociedade, as pessoas têm de procurar, têm de conhecer, caso tenha interesse, obviamente, isso é muito importante, que ninguém é obrigado a fazer mestrado ou doutorado, mas quem tem interesse, efetivamente, pode procurar o programa e conhecer mais as linhas de pesquisa, as disciplinas que são oferecidas, os professores todos estão lá
de braços abertos para conversar. Eu mesmo estou de braços abertos, juntamente com a professora Bárbara Coelho. Então, pensar essa comunicação da universidade com a sociedade e saber que tudo que é produzido dentro da universidade tem sempre um sentido social. Sempre tem um sentido social. Então, desde a graduação, a pós-graduação, nós sempre pensamos na sociedade. E esse projeto que eu te falei, André, que é um projeto de elaboração de anteprojetos para a seleção de mestrado e doutorados, né, orientados aos servidores da universidade, eu sempre escuto no primeiro encontro, no segundo encontro, falar, mas será que eu tenho condições? Será que eu tenho... A gente pergunta. Sabe? Será que eu tenho fôlego? Né? Não Uhum. estou falando nem condições cognitivas, nada disso. Mas, assim, tenho condições de entrar no mestrado, E finalizar. Exatamente, de cumprir os créditos, de elaborar uma dissertação, uma tese. Então, os 2 primeiros encontros são encontros assim, de dessensibilização e de sensibilização. Percebe? É. Então, assim, é possível. Então, nós temos aí em torno de 93% de aprovação dos que participam do curso. Por quê? Porque os servidores também fazem parte das... Claro, eles são fundamentais dentro da universidade. E eles fazem parte dessa dinâmica. Então, fazendo com que eles ingressem no mestrado, doutorado, faz com que as nossas atividades melhorem cada vez mais. Né? E como nós estávamos conversando aqui também, né? Melhorando, a gente consegue fazer com que a comunidade, a sociedade tenham uma inserção universitária. Isso é muito importante. Verdade. E, às vezes, até quando a gente entra no mestrado, no doutorado, com essa preocupação, a prioridade muda. Sim. Então, eu me vejo tão focado naquilo, vejo uma importância tão grande no que eu faço no mestrado, no doutorado, que eu passo a pensar, será que eu vou continuar a fazer o que eu fazia antes? Sim. Então, a gente muda de prioridade porque a gente vê a importância que é desenvolver um trabalho desse tipo, né, Zeca? Sim. A importância desse trabalho, eu tenho uma perspectiva muito social. Penso a universidade, e hoje à frente da coordenação do programa de pós-graduação, né, em Ciência da Informação, é sempre o social. Sim. Eu considero, e para mim é fundamental, viu, André, a nossa motivação política. Quando eu falo política, não tem relação com partidos políticos, nada. Mas a política enquanto um indivíduo. Sim. Né, um indivíduo... Buscar o bem social. O bem social. E é um conceito, inclusive, aristotélico, né? A busca da felicidade. A política é a busca da felicidade. Né? É um conceito aristotélico. E eu penso que o nosso dever, enquanto docente, pesquisador, é justamente assegurar o acesso. Nós estamos em um processo de mudança, uma tradição que nós tínhamos aqui no Brasil desde a ditadura militar, né? Até algum tempo, né? E hoje nós estamos pensando mesmo na democratização da informação. Eu vou falar da informação porque eu estou na ciência da informação, mas a democratização da educação de qualidade, sempre pensando em qualidade, e a democratização daquilo que é a res pública, aquilo que é o bem público. Sim. Quanto bem público das pessoas que participam ali do entorno. Então, trazer essa discussão sempre é importante para mim, porque não que eu sirva de referência ou régua para a vida de quaisquer pessoas, não, mas que pode servir de um alerta. Falei, isso é possível, né? Desde um estudante que tem uma certa dificuldade na graduação, em se manter, né, no curso de graduação, nós sabemos o quão difícil é manter um curso de graduação em uma universidade pública, né? E que pode avançar num mestrado, em um doutorado, fazer um concurso público, né? E ser servidor, que é servir à sociedade, isso é extremamente importante. Faz parte da minha filosofia e eu gosto de ter essa voz que reverbera, né? Mesmo que atinja a subjetividade de uma ou duas pessoas, para mim já é o suficiente, né? Isso para mim é muito importante. Eu acho que a melhor ambição do ser humano é marcar sua trajetória, Sim. modificando e melhorando vidas, Sim. servindo. Sim. Né? E hoje nós vislumbramos tanta coisa diferente, né?
tanta competição, É, um mundo exatamente. louco, truncamentos, e isso dificulta. E quando você percebe um clarão diante dessa turbulência que nós vivemos, viver em sociedade é complexo por demais. Mas quando você encontra um clarão que pode orientá-lo, que Sim. pode conduzi-lo, apontar mesmo, olha, o caminho pode ser isso. É um caminho, é uma possibilidade. Eu penso que eu vou falar no coletivo, que é a nossa, né? Que é a nossa profissão, que as nossas escolhas estão num caminho positivo para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento das pessoas. E isso é que me motiva todos os dias. De vocês, por exemplo, estarem aqui sábado pela manhã, Pois né? é, fazendo gravações. Incansavelmente, eu sei disso, que eu já acompanho vocês, Verdade. incansavelmente, mas que durante a semana você tem orientação, que você tem aula, que você tem palestra, falas, mas que cansa um pouco o corpo, mas a mente continua vívida para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Esse é um instrumento, né, que nós podemos efetivamente trazer para a nossa discussão. Nosso trabalho é cansativo, mas é extremamente prazeroso. Olha só, Gratificante. sábado de manhã, eu aqui conversando contigo, tendo esse Um encontro prazer enorme, agradabilíssimo, né? acredite. Gosto muito de ouvir pessoas como você, Zeca, que pensam em performance não de uma maneira doentia, Sim, mas de uma maneira equilibrada, mas sem deixar de levar em consideração que a gente fala tanto na universidade, que é a questão do acolhimento. sim, Então, assim, fundamental. a universidade é lugar de performance, mas principalmente de acolhimento. E pensar essas questões relacionadas à informação, você mesmo falou, né? Pensar no desenvolvimento do ser humano enquanto sujeito ativo também implica a sua percepção sobre a informação. Quando eu Exatamente. recebo uma informação, eu construo o conhecimento, porque eu sou um ser ativo até mesmo no ato da leitura. Sim, Muitas pessoas não percebem isso. sim. É assim que a gente transforma informação em conhecimento, nesse diálogo. É um processo, a gente chama em linguística, processo dialógico É de construção lógico, do exatamente. conhecimento. E quando você fala desse sujeito ativo no processo de leitura, eu vou até transcender, me permita, a concepção de Paulo Freire, a leitura de mundo, que antecede Exato. inclusive a leitura das palavras. É ler o mundo, ler as pessoas. E a informação está aí, Uhum, né, para nos garantir, nos assegurar que uhum. essa leitura seja a mais orientada possível, a mais próxima da realidade. Eu sempre falo próxima porque nós nunca conseguiremos alcançar efetivamente a realidade porque ela é fugidia. Né? Eu não sou mais o Zeca que entrou aqui há 40 minutos em relação, né, ao Zeca que acordou hoje pela manhã, por exemplo. Verdade. E hoje à tarde não serei mais o Zeca da manhã, e assim sucessivamente. Mas essa leitura de mundo ela é fundamental. Né? A leitura que nos faz com que nós entendamos os nossos problemas sociais, os problemas pessoais, né? E que nós possamos entender a importância da informação e do conhecimento para operar, sim, transformações efetivas, mesmo que sejam formações ou modificações, né? É, incipientes, iniciais, mas não importa, mas que seja segura, mas que seja de uma maneira mais contundente. Maravilha. Zeca, meu querido, eu só tenho a te Um agradecer por essa prazer, conversa maravilhosa. prazer Viu? imenso. Saiba que você fez da minha manhã de sábado uma manhã melhor. Que maravilha, a minha também, a minha também. Gostei bastante, André, de conversar, conhecer também a Anne, que está aqui nos bastidores, sempre dando um apoio. E seu xará, o José também. O José, pois é, o José que estava aqui presente, queridíssimo. Foi uma manhã muito agradável, foi um prazer falar um pouco, né, do comportamento formacional humano, atrelado à minha trajetória acadêmica, né? Repito, pode não, que não serve mesmo de referência ou de régua para a vida das pessoas, não importa, mas que as pessoas possam perceber a importância do estudo, a importância da informação, principalmente se tratando de uma sociedade complexa como a nossa, certo? E que tenha ficado aqui pelo menos
substrato, um elan, né? Para que as pessoas, pelo menos, pensem no sentido mais crítico aquilo que nós entendemos enquanto comportamento formacional humano e as ideias associadas às informações que permeiam a sociedade. Maravilha, eu tenho certeza que ficou. Espero que sim. Eu tenho certeza que você adorou esse podcast, assim como eu adorei. E não se esqueça que na próxima semana a gente tem mais uma mente brilhante aqui. Até lá.